Há muito tempo atrás, na era dos profetas, houve um profeta chamado Ezequiel. Ele recebeu do Altíssimo uma profecia referente aos pastores de Israel, ao qual Yahweh lhe disse: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores de Israel: assim diz o Yahweh: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentarem as ovelhas? Comei a gordura e vos vesti da lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e as quebradas não ligaste, e as desgarradas não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por ela, nem que as buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Yahweh. Vivo eu, diz o Yahweh, o Todo-Poderoso, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Yahweh. Assim diz o Yahweh: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas de sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Yahweh: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersa. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrarei-as de todo lugar por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão, e tirá-la-eis dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Yahweh. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e as enfermas fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-eis com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, diz o Yahweh, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar nos bons pastos, senão que pisais o resto de vosso pasto aos vossos pés, e não basta beber as águas claras, senão que sujai o resto com os vossos pés, enquanto as minhas ovelhas elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso diz o Yahweh, assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, porquanto com um lado e com o ombro dás empurrões,
e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirva mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Eu suscitarei entre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que apacentará, ele lhes servirá de pastor. E eu, o Yahweh, lhe serei por todo-poderoso, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Yahweh, quem disse, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras dos campos, e habitarão em segurança no meio do deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuva de bênçãos serão. Em verdade eu vos digo: o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. O mestre lhe propôs esta parábola, mas eles ainda não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. O mestre, pois, lhe afirmou de novo: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para quem tenham vida, e que tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las também, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para as reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-las. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Como você pôde ver e testificar com seus próprios olhos, primeiro existe uma profecia dizendo que haveria de vir um único pastor. E o tempo passa e a chegada da nova aliança, onde o Messias se manifesta ao mundo e o Yahweh desce e repousa sobre ele,
E em João 10 é mostrada a profecia se cumprindo sobre o único pastor. Para compreender com exatidão uma parábola do único pastor, será preciso você entender todos os tópicos da parábola. Vamos ver os pontos que a parábola descreve, um por um, e vocês compreenderão com exatidão tudo o que foi dito. A porta, o ladrão, o porteiro, o pastor, a ovelha, o estranho, o mercenário, o cajado que o pastor utiliza para apacentar as ovelhas. A porta. As pessoas estão entrando pela porta criadas pelo inimigo do Messias, em conjunto com Roma. Os que criaram a Igreja Católica, dela saem todas as religiões que estão hoje no mundo. Da filha da meretriz sai todo o resto. O ladrão. O porteiro. O porteiro só permite a entrada de suas ovelhas. As ovelhas de outro redil, que ouvem a voz dos seus próprios pastores, nunca entrarão, porque a palavra é diferente da palavra deste porteiro. Então só entrará aquele que guarda a sua palavra, não a palavra do ladrão, a que está no meio das religiões, na boca dos líderes e pastores religiosos, que são contra a palavra do meu pai e contra a palavra do meu irmão. O pastor. Se você prestou atenção na profecia, o pastor é a palavra do próprio pai, e essa palavra está na boca do Messias, sem acréscimo e sem diminuição. Está pura, está santa, está sagrada, está intocável. Quem toca, mexe e troca tudo que o Pai falou são os pastores homens religiosos, que falam o que querem e assim com sua palavra matam as ovelhas que querem entrar no redil. Eles mesmos não entram e impedem as que querem entrar que entrem também. As ovelhas. A ovelha, ela sempre ouve a voz do seu pastor. Um exemplo. Se houver um grupo de 3 pastores, um preto, um branco e um vermelho, se o preto chama suas ovelhas, por elas ouvirem sempre a ele, então vão atrás deles, a que pertencem e que ouvem a voz do pastor preto. Da mesma forma, o pastor branco e o vermelho, elas saem a ouvir a voz do seu pastor. Por isso, as ovelhas do Yahweh conhecerão a sua voz. Daí eu pergunto às ovelhas que ainda estão perdidas: como conhecer a voz do verdadeiro pastor se nunca abriram as escrituras para ler? Só conhecerão a voz aquele que leu. Aquele que leu saberá o que ele disse e o que ele não disse. Então saberão que a palavra não pertence ao homem, mas a palavra é do próprio e único pastor, o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, o Yahweh. O estranho. Os mercenários. O mercenário é aquele que mata por dinheiro. E quem recebe dinheiro para matar? Aqueles que se dizem pastores, dentro do meio religioso. Cobram dinheiro dizendo que é dízimo ou trízimo.
pedem ofertas que não existem e que não foram ditas pela boca do Criador, como por exemplo de doar para eles próprios aluguel seu ou coisa parecida. Fazendo isso, eles tiram o dinheiro daqueles que nada têm. Na verdade, estão oprimindo o pobre e o necessitado. Foi dito: não roubarás, não furtarás e não matarás. E eles roubam, matam e furtam. Eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Eu estou chamando da inspiração de Deus, eu recebi no ar um dia desse aqui. No mês de dezembro. E no mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, você vai dizer para Deus: Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer. E 30% da tua obra, do grande projeto. Mas realiza, Senhor, o meu projeto. No mês de dezembro, Deus vai lhe dar muito. Mas tudo que Ele lhe der, você vai separar. Não interessa ser muito, ser pouco. Você vai ser fiel. Você vai tirar 30% e falar: Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O cajado do pastor verdadeiro. Descrita nas Escrituras como vara, cajado, bastão, bordão e cana. A vara de Moisés e Arão eram feitas de uma vara de amendoeira, a que floresceu e deu frutos. Repare o que representa e significa o cajado, o que o pastor carrega em sua boca. Aí está o significado do cajado, a palavra do Criador. Então, juntando a profecia e a palavra do Messias enviado pelo Pai, nós vemos o seguinte: todos aqueles que se dizem pastor, mestre ou rabi são contra a palavra do Pai e contra a palavra do Messias. São contra os dois. E são a esses que o mundo religioso segue. Essa é a porta larga, onde muitos entram. E a porta estreita é aqueles que muitos não conhecem. A palavra pura e verdadeira. Eles têm na sua mão, mas nunca a abrem, nunca a leem, nunca pesquisam, nunca meditam sobre ela. Deixa eu contar uma historinha para vocês, que isso acontece com todos que estão no meio religioso. Assim como eu também fui durante 25 anos da minha vida. Eu me lembro que nunca que eu abria as Escrituras e nunca lia o que o pai e o que o filho falava. E por não fazer isso, eu só escutava daquele pastor que era do meu templo religioso que eu pertencia há 25 anos. Então eu pude perceber o seguinte: quem chegou antes a mim, a palavra que veio primeiro a mim, foi a do líder religioso, a da religião, a dos homens. Eu, depois que comecei a ler, foi que pude ver que o Messias disse: todos que vieram antes de mim são os ladrões e salteadores. Ou seja, eu ouvi primeiro aos homens. Só depois que eu fui conhecer verdadeiramente, depois desses 25 anos, a palavra do verdadeiro pastor, foi quando eu comecei a ler e deixei de lado a palavra humana. Então, quem chegou primeiro a mim foi o homem, não o verdadeiro pastor. Agora sim, eu sei qual é a palavra de um e a palavra do outro. Então, se você compreendeu a parábola, saberá que o Messias servirá de pastor, pois o pastor
é o que está na boca dele. O Yahweh, o Verbo, a Palavra, o Espírito. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados pelo meu Pai. Agora, você poderá dizer com tranquilidade: o Yahweh é meu pastor, e nada me faltará.